Olá, sejam bem-vindos ao Mundo na Zona, esse programa aqui no canal do Zona Curva, em que a gente fala sobre política internacional toda semana. Eu sou a Giovana Branco, eu sou doutoranda em ciência política e pesquisadora de política externa russa, e hoje eu tô aqui para falar sobre os principais acontecimentos dos últimos dias. A começar pelo acidente trágico que matou o presidente do Irã e também o ministro das Relações Exteriores do país. Eles estavam em um helicóptero que caiu perto do Azerbaijão, em uma região montanhosa e que, no momento da queda, estava com bastante neblina. Ao que tudo indica, o helicóptero precisou fazer um pouso de emergência nesta região e acabou colidindo com a montanha, matando alguns dos seus passageiros. Um dos principais dilemas que a gente vai ver agora é sobre a sucessão do governo iraniano. Embora a gente já tenha um líder indicado para ocupar o cargo de presidente, também o cargo do primeiro-ministro, que, de novo, os anteriores acabaram falecendo neste acidente, nós ainda não sabemos qual de fato será a política externa do Irã daqui para frente. Se será uma política externa de continuidade com a política anterior, portanto, uma política mais nacionalista e mais agressiva em relação aos países ocidentais, ou se teremos uma mudança nesta política externa buscando algum tipo de aproximação com o Ocidente, principalmente aqui com os Estados Unidos. Então, a gente já tem um novo governo, pelo menos formado de forma provisória, depois do acidente que aconteceu nesses últimos dias, mas o que esse governo fará ainda é algo que nós devemos observar daqui para frente. Nós temos alguns indícios de que será um governo de continuidade, mas ainda assim é algo que não dá para a gente ter certeza. E se de fato essas novas lideranças que foram indicadas de forma provisória vão ou não permanecer nos cargos após o acidente que matou tanto o presidente quanto o ministro das Relações Exteriores do país. Durante os últimos anos, principalmente os últimos 3 anos, o antigo presidente e também o antigo primeiro-ministro seguiram uma linha dura, digamos assim, de política externa, principalmente em relação aos países ocidentais. Eles foram abertamente contrários aos interesses dos Estados Unidos naquela região e, de alguma forma, também aos interesses do bloco ocidental como um todo. Algumas das ações mais enigmáticas do governo iraniano que existia até então foram, por exemplo, o financiamento do Hezbollah, um grupo terrorista localizado no Líbano, possivelmente também algum tipo de financiamento ao grupo Hamas, que está agora na faixa de Gaza, em um conflito direto com Israel. Também armaram os grupos Houthis, que ficam no Iêmen e que recentemente ganharam uma certa proporção, já que os Houthis tiveram a capacidade de atingir vários navios, inclusive navios petrolíferos ali no Mar Vermelho, então acabaram ganhando bastante notoriedade por conta justamente dessa sua capacidade militar, que, embora limitada, conseguiu, de fato, fazer vários estragos ali na região. E também tiveram algumas outras atuações importantes esse último governo iraniano, como, por exemplo, o primeiro ataque a mísseis contra o Estado de Israel depois da morte de alguns generais iranianos. Inclusive, já tem um vídeo aqui no Mundo na Zona falando sobre esse acontecimento, um ataque aparentemente israelense contra a embaixada do Irã, que matou alguns dos militares do alto escalão iranianos, e por conta disso teve essa resposta bastante agressiva do Irã, embora ainda uma resposta limitada, né, digamos assim, já que teve vários avisos antes de acontecer, mas mesmo nessa situação a gente percebe justamente um governo iraniano que seguiu uma linha dura em relação aos Estados Unidos e também a Israel, principalmente. Acabaram quase que por consolidar uma certa
resistência contra os interesses ocidentais naquela região, colocando justamente os interesses do Irã como um contraponto muito forte ali na região do Oriente Médio. Então, o próximo dilema que o governo que vai assumir agora, né, vai viver é justamente de qual dessas linhas seguir. Seguir uma linha de maior agressão ao Ocidente de uma forma geral, ou uma linha de maior cautela. A gente não sabe se existe o interesse de um conflito mais direto, principalmente com os Estados Unidos, ou se o governo iraniano vai manter alguns tipos de linhas de comunicação com os norte-americanos neste momento. Por enquanto, ainda está muito cedo para delimitar quais serão os principais objetivos futuros do governo iraniano, mas é algo que a gente já pode observar que talvez existam algumas tendências, principalmente de continuidade em relação ao governo anterior. Na semana passada, por exemplo, o então presidente do Irã aprovou algumas conversas com os Estados Unidos para tentar garantir que o conflito que está acontecendo atualmente na faixa de Gaza não se alastraria para o Oriente Médio. Inclusive, em alguns outros vídeos aqui no Mundo na Zona, eu comentei sobre essa possibilidade de uma escalada das tensões em toda a região, principalmente no momento em que o Irã respondeu aos ataques israelenses e a gente ficou sem saber se Israel se sentiria forçado ou não a talvez escalar um pouco a violência e responder de uma forma um pouco mais dura também. Então, o simples fato de o governo iraniano ter aprovado algumas conversas com os Estados Unidos, de alguma forma buscando garantir algum tipo de estabilidade ali na região, nos mostra que partir para um conflito direto com o Ocidente não é necessariamente um grande objetivo do Irã. Lembrando que o Irã sofre sanções dos Estados Unidos há bastante tempo, principalmente por conta da questão nuclear. Então, os Estados Unidos impuseram uma série de sanções contra o Irã no momento em que houve uma suspeita de que os iranianos estavam enriquecendo urânio para fabricar uma bomba atômica. As sanções, inclusive, foram revisitadas durante o governo Trump, que impôs uma nova rodada de sanções ainda mais duras em relação ao Irã. E, enquanto isso, embora a gente ainda não tenha, de fato, a comprovação de que o Irã tem uma bomba atômica, a gente não sabe qual é a real capacidade de enriquecimento de urânio do país, já que o governo do Irã vem barrando de forma constante qualquer tipo de inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, que tem justamente a função de inspecionar as plantas nucleares dos países, justamente tentando evitar que qualquer país enriqueça urânio para além de níveis de fornecimento de energia e também de uso hospitalar, né? A gente tem esses usos de energia nuclear já bastante conhecidos, mas o enriquecimento de urânio para a fabricação de bombas é realmente algo que, a princípio, os países teriam limitações de fazer, muito por conta também do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então, os países, em ampla medida, se comprometem a não fabricar esse tipo de armamento. Agora, o Irã, a gente não sabe exatamente se existe esse plano futuro, tudo indica que sim, que o governo iraniano tem sim a intenção de fabricar uma bomba nuclear, justamente para tentar se impor ali no Oriente Médio e também causar algum tipo de dissuasão contra qualquer tipo de inimigo ou qualquer ameaça possível. Mas essa é a relação, principalmente nos últimos anos, entre Irã e Estados Unidos, que, de novo, parece ter sido um pouco suavizada nos últimos tempos, já por conta dessa decisão, né, da semana passada de retomar algumas conversas. Ao que tudo nos indica, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Khomeini, que é um líder religioso, vai preferir algum tipo de continuidade na política externa iraniana, preferindo, portanto, não partir para um confronto direto contra os Estados Unidos, já que esse tipo de confronto poderia sim ameaçar o seu regime no país, um regime que já dura aí bastante tempo. Por muito tempo, os Estados Unidos começaram já a pensar como seria um Irã
pós-Khomeini, já que o Khomeini está com 85 anos, mas a gente nunca imaginou que aos 85 anos o Ayatollah precisaria escolher um novo presidente. Então agora teremos uma mudança no governo que é significativa, mas não tão significativa quanto, por exemplo, a morte, possível morte futura do Ayatollah Khomeini e o que isso sim significaria para a política do Irã e as suas relações com os países ocidentais. Agora falando sobre o conflito na faixa de Gaza em si. Nessa última semana, a Corte Criminal Internacional, que é um braço da Corte Internacional de Justiça, pediu a prisão de líderes tanto de Israel quanto do Hamas, algo que chamou bastante atenção no cenário internacional, muito por conta dessa possível equivalência que fez em relação às lideranças israelenses e também palestinas, chamando bastante atenção para a conduta israelense na faixa de Gaza nesses últimos meses. Então, um dos promotores da Corte Criminal Internacional pediu a prisão do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e também do ministro da Defesa de Israel, além da prisão de alguns líderes do Hamas, alguns deles inclusive que estão no Catar atualmente. Essa decisão chamou bastante a atenção justamente por equiparar o grupo considerado terrorista por vários países ocidentais com a condução israelense da resposta, de Israel nesses últimos meses contra os palestinos na faixa de Gaza. Isso tudo acontece também em meio a um julgamento que já vem acontecendo, levado pela África do Sul no início desse ano, que pedia justamente a condenação do Estado de Israel por genocídio também na Corte Internacional de Justiça. Então, temos agora mais um pedido que ainda deve ser votado pelos outros juízes da Corte, ainda precisa ser aprovado de fato, mas apenas o fato de isso ter sido mencionado, pedido por um dos promotores da corte, já chama bastante a atenção no cenário internacional como um todo. Em um comunicado, o promotor que pediu justamente a prisão dessas lideranças enfatizou que a lei internacional serve para todos e que, portanto, ninguém poderia agir com impunidade no sistema internacional ao cometer crimes contra a humanidade. Por enquanto, esse pedido é amplamente simbólico, já que Israel não reconhece a Corte Internacional de Justiça, não faz parte da Corte e, portanto, não aceita a sua jurisdição. Isso quer dizer que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e também o seu ministro das Relações Exteriores, e o ministro da Defesa, não correm o risco de ser presos dentro do país, mas sim se eles saírem do Estado de Israel e forem, por exemplo, visitar aliados, algo que coloca justamente estes países aliados em uma situação bem delicada, bem complicada, já que países que de fato reconhecem a Corte Internacional de Justiça se veriam forçados ou pelo menos pressionados a efetuar esse mandado de prisão. Exatamente igual aconteceu contra o presidente russo Vladimir Putin há algum tempo atrás. A Corte Internacional também pediu a prisão do Putin e se ele for a algum país que reconheça a jurisdição da corte, ele corre o risco de ser preso. Embora a gente saiba que na prática poucos países teriam interesse de efetuar esta prisão. Mas ainda assim é algo simbólico que chama bastante a atenção e, de novo, coloca os aliados do Estado de Israel em uma situação muito delicada. Primeiro, porque não podem mais receber o primeiro-ministro, não podem, de fato, estar com o Netanyahu sem sofrer esta pressão. E segundo, porque continuar apoiando um país cujo líder principal tem um mandato de prisão da Corte Internacional de Justiça é algo também complicado em termos de reputação no sistema internacional. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu vou falar sobre um episódio curioso de tensão entre a Argentina e a Espanha. Nesses últimos dias, o presidente da Argentina, o Javier Milei, chamou a esposa do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, de corrupta.
E o governo espanhol, muito insatisfeito com tudo isso, pediu que o governo argentino pedisse desculpas de forma pública ao governo espanhol. Tudo isso aconteceu em meio a uma disputa que a gente já comentou aqui também no Mundo na Zona, de que o Pedro Sánchez decidiu continuar no governo espanhol, mesmo depois de uma investigação que surgiu contra a sua esposa, Begoña Gómez, por corrupção e envolvimento com empresas fraudulentas na Espanha. Ele inclusive tirou alguns dias de reflexão e depois fez esse anúncio que foi bastante criticado por algumas alas do governo. Se você não sabe sobre isso, volta um pouquinho de alguns vídeos que tem este acontecimento lá. E em meio a tudo isso, então, o Javier Milei, embora não tenha citado diretamente o nome da Begoña Gómez, fez um comentário que foi, obviamente, percebido que era sobre ela. Esses comentários do Milei aconteceram em Madrid, em um comício uma conferência foi organizada pelo Vox, que é o partido de extrema-direita da Espanha, que estava ali, né, justamente criando esta conferência, e o Milei foi participar e acabou dizendo que, fazendo uma piada quase para aquele público, de que a esposa do primeiro-ministro era uma pessoa corrupta. E isso não foi muito bem recebido nem pela Begoña Gómez, nem pelo Pedro Sánchez e nem pelo governo espanhol como uma forma geral. Então, o porta-voz do presidente argentino, Javier Milei, disse que não há nada para se desculpar, que, pelo contrário, a Espanha é que deveria se desculpar com o governo argentino por tudo que já disseram sobre o Javier Milei. E, enquanto isso, o governo espanhol ainda aguarda um pedido público de desculpas do presidente argentino em relação à esposa do Pedro Sánchez. Ainda vamos acompanhar se isso terá algum tipo de implicação mais profunda e mais grave, mas por enquanto temos aí uma relação que foi um pouco abalada por conta destes comentários presidenciais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem qualquer dúvida sobre esses assuntos, comentem aqui embaixo. E também, se tiverem sugestões para a próxima semana, também falem por aqui. Muito obrigada e até a próxima semana.